Podem ficar sentados. É uma alegria, Padre José Gerson, juntamente com o senhor e os catequistas. Gostaria que os catequistas levantassem a mão. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. E juntos nós vamos administrar este sacramento, o sacramento do Cristo. É claro que dentro do advento não é tão aconselhável realizar a celebração do Crisma, mas em razão do tamanho da nossa diocese, dos desafios, a gente abre espaço para que realizemos, mesmo no tempo do advento, estas celebrações crismais em toda a diocese. Quero cumprimentar a todos aqui na igreja, os que nos acompanham também pelas nossas mídias diocesanas e paroquiais. Agradecer ao Reginaldo, o SECOM, do nosso serviço de comunicação, que transmite as nossas atividades e nos ajuda nesse processo de comunicação, inclusive cuidando de nossas páginas. O que é o tempo? É uma pergunta que está na cabeça da humanidade desde o início do tempo de reflexão que o homem foi capaz de elaborar. O tempo. O tempo é algo muito grande. Nós não damos conta de parar o tempo. O tempo vai, ele urge. Nós sabemos do passado pouca coisa. Vivemos no presente e estamos a esperar o futuro. O tempo é esse trator que vai destruindo tantas coisas. Nada neste mundo resiste ao tempo, nem as montanhas que começam a se fender, a se desgastar. O nosso corpo também vai sendo carcomido pelo tempo. As coisas que nós temos também, elas não resistem ao tempo. Nossas casas, nossas vidas. No tempo, Deus age. Quem é o Senhor do tempo? Deus. Nós não somos. Nós não temos poder sobre o tempo. A gente até marca as coisas para o ano que vem, mas a gente não sabe se vai estar no tempo para cumprir essas realidades. Mas Deus é o Senhor do tempo. E Deus intervém no tempo. E foi no tempo prescrito que o Pai Eterno quis que o seu Verbo, nosso Senhor Jesus Cristo, habitasse este mundo. Chegada a plenitude dos tempos, anunciada pelos profetas na unção da graça de Deus, nosso Senhor chegou. Estamos finalizando o tempo do advento, que passou. Amanhã, à noite já, a igreja se enfeita para celebrar a chegada do menino Deus, a chegada de Jesus, nossa única força, nossa única esperança. E o tempo previsto por Deus foi aquele em que José e Maria, ao subirem de Caná da Galileia para Jerusalém, a fim de participar do censo, chegaram os dias de Maria dar à luz. E foi na estalagem de Belém, na pobreza de Belém, no estábulo,
que Nossa Senhora concedeu a luz a nosso Senhor Jesus Cristo, à vista de José, o pai adotivo, e dela. Cristo chega no escondimento, na pobreza, na simplicidade. É o Rei de tudo que chega sem nada. É o Rei Todo-Poderoso que chega sem poder. E assim, meus irmãos, nós temos esta alegria no advento de preparar o nosso coração para a chegada de Deus a este mundo, através de Jesus, e nos preparar para a sua segunda vinda, quando Ele voltará não mais como aquele advogado que veio morrer no nosso lugar, derramar o seu sangue para nos salvar, mas Jesus voltará agora como juiz para separar os bons dos maus. Essa é a tarefa nossa. Nós cristãos somos o povo da esperança e a gente espera no tempo a manifestação de Deus. Nós estamos neste mundo, mas este mundo não pode ser a nossa última chegada. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O próprio Jesus diz que aqui é uma passagem na qual nós devemos não aproveitar a vida. Isso é coisa dos pagãos. Os pagãos que aproveitam a vida, a farra, a bebida. Quantas pessoas com os freezers, com as geladeiras cheias de cerveja, de carne, para amanhã e no ano novo celebrar com o bucho, com a barriga, o Natal. Estes são do mundo. Os mundanos vivem agarrados neste mundo, vivem agarrados às coisas passageiras, tirando o máximo de proveito prazeroso da vida. Isso não é aproveitar a vida, isso é perder a vida. Aqueles que satisfazem os seus sentidos, como uma festa, como uma farra, alegra o corpo que morre e estraga a alma imortal. Que triste. Quantas almas descendo ao inferno hoje? Almas que não se confessam, almas egoístas que não amam os que sofrem, almas medonhas que praticaram o mal, almas que viveram aí na macumba fazendo mal uns para os outros, almas ingratas que às vezes até receberam o batismo, mas não viveram o batismo, às vezes receberam até a crisma, mas não receberam a crisma. Meus irmãos, celebrar o Natal, preparar a vinda de Cristo, deve ser algo do coração, da fé. É bonito as famílias se confraternizar no Natal, mas é tão triste as famílias que se confraternizam no Natal e saem todos brigados de mal uns com os outros, por causa da bebida, por causa dos palavrões, das músicas indecentes. Quanta ignomínia esse mundo vive. É um mundo que não olha mais para a cruz, é um mundo que não olha mais para o presépio, é um mundo esquisito. A nossa juventude, queridos crismandos, está cada vez mais no limbo, na miséria. Uma juventude sem Deus, uma juventude que já não sabe o sentido da vida. E para dar sentido à vida, vive nas drogas, na prostituição, no namoro indecente, na miséria.
nas coisas mais tristes e vis. Eu gostaria muito que vocês que hoje recebem a crisma, que vocês não perdessem a alma de vocês para o demônio. O diabo existe. Satanás é uma realidade. A maior alegria do demônio é quando alguém fala que ele não existe, porque ele fica livre para agir. Qual a satisfação do demônio? A condenação das almas. A única coisa que alegra o diabo é a condenação das almas. Porque o diabo é a mentira. Ele é o pai da mentira, ele não tem prazer, ele não tem alegria. O diabo é a tristeza eterna, porque ele foi condenado, embora não se dê por vencido, e ainda tem esse tempo para perverter as almas. O demônio está nas esquinas da nossa vida, no adultério, na prostituição, na sexualidade pecaminosa, essas coisas imundas. A única sexualidade abençoada por Deus como prática é aquela que acontece com amor no casamento religioso. O resto, tudo é pecado, tudo é desordem, tudo é desobediência a Deus. Os jovens da igreja devem aprofundar a sua catequese. Vocês terminam a catequese da crisma. Não deixe de estudar as coisas de Deus. Estudar a Sagrada Escritura, rezar com os evangelhos de Jesus, comprar o catecismo, estudar as verdades da fé, preparar a alma de vocês para Deus. Qual é a grande certeza da nossa vida, senão a morte? Quem não morre de novo, de velho não passa. A morte é a maior certeza. E a grande preocupação de um católico praticante, atuante, é preparar a sua alma para o encontro com Deus, preparar a sua morte. E a gente prepara bem a morte, vivendo honestamente, participando da missa todos os domingos, adorando o Santíssimo, rezando o nosso terço, ajudando as pessoas, vivendo o amor na família. A família é tudo. Nós devemos ter um grande zelo pela família. Grande zelo. A família é a base fundamental da nossa sociedade. A sexualidade, ela, para os casados, tem dupla finalidade. O amor do casal, sexualidade respeitosa, não essa sexualidade de pornografia. E a procriação dos filhos. A gente não pode limitar os filhos. Os filhos são dons de Deus. E nós não podemos dizer, eu só quero este filho, aquela filha. Não. Os filhos são dons de Deus. Por isso que o aborto, anticoncepcional, DIU, operação de ligatura de trompas, vasectomia, tudo desagrada a Deus, é pecado. Porque cerceia o dom da vida. Nessa semana a gente teve essa polêmica aí, o tal de CONAN, do Conselho Nacional de Adolescentes, que votaram lá uma medida que permite visita íntima de adolescentes que estão reclusos. Lá tinha algumas pessoas que representam algumas entidades católicas, que votaram a favor disso. É porque não sabe o que é ser católico. Me perdoe, mas não sabe o que é ser católico. O católico não pode aceitar aquilo que é contra a lei de Deus. 3 senhoras de entidades católicas que votaram a favor disso. Não adianta explicar, não adianta dar explicação sobre isso. Nós cristãos acreditamos que a formação, a reeducação de adolescentes
deve ir no outro nível, não permitindo a prática sexual, homossexual, para adolescentes, para pessoas menores nessas casas de reclusão. É uma vergonha isso, é muito doloroso. Uma sociedade que só pensa no prazer, não pensa no ser, não pensa na formação. A antropologia nossa católica, profunda, alicerçada na Sagrada Escritura, na tradição da igreja e no magistério perene da igreja, nos mostra a beleza da sexualidade. A sexualidade como dom de Deus para o amor matrimonial e para a criação, geração e educação dos filhos. Quão grande, meus irmãos, é o abismo na consciência do nosso povo. Nós vamos perdendo a nossa consciência, perdendo a nossa capacidade de reflexão e passamos a viver das emoções. Hoje tudo é emocional. Se você fala contra o pecado, você é chato. Se você fala que os jovens católicos devem obedecer a Deus no namoro, tendo um namoro cristão, um namoro responsável, onde se guarda a castidade e a virgindade, você é um otário. Quando um sacerdote fala que na igreja, nós como cristãos que caminhamos para o céu, devemos ter os nossos comportamentos adequados que agradam a Deus, você é atrasado, você é moralista. Basta um sacerdote falar que as mulheres precisam ser mulheres na igreja, se apresentarem como mulheres, para que seja criticado. Porque o feminismo, que é um filhote parido pelo comunismo, vem estragando a vida das mulheres há mais de 60, 70 anos, colocando as mulheres como homens, até na roupa, masculinizando as nossas mulheres, feminilizando nossos homens, como dizia Dom Pestana, e bestializando a nossa sociedade. Se a prostituição, se a vida desregrada, irresponsável na sexualidade resolvesse os problemas do mundo e trouxesse a felicidade, o Brasil seria feliz. Com tanta prostituição que nós temos, com tanta pedofilia, abuso, e não somos. Aí você encontra uma família que vive o evangelho, o esposo, homem digno, a esposa, mulher digna, criando os filhos que Deus lhes concedeu, com responsabilidade, com honestidade. Aí você encontra a felicidade. Felicidade não está no prazer. A felicidade não está na comida, na bebida e no sexo. A felicidade está em você ser como Deus quer que você seja. Aí sim, nós temos a felicidade. Que Santo Tomás, que Aristóteles, que os grandes filósofos cristãos católicos já nos ensinaram que a felicidade está na prática da virtude, ou das virtudes. As pessoas hoje não querem viver as virtudes. É uma sociedade calcada na mentira, que as pessoas não cumprem com a sua palavra, não pagam o que deve, não respeitam a fidelidade do matrimônio, faz a promessa do sim aqui no altar e cospe depois na cama do adultério, do motel. Gente, ser cristão é difícil, mas dá uma sensação tão boa dentro da alma.
a vivência da honestidade. Quem reza se salva, quem não reza se condena. O Espírito Santo, crismandos, é o dom de Deus. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade que vem até nós para nos tornar amigos de Deus. Hoje dentro da igreja nós temos tanta gente católica que é inimiga de Deus, que é inimiga da própria igreja. Quando você vê alguém pregando, católico, pregando contra a fé, contra os valores, seja sacerdote, seja leigo, seja freira, pregando contra a verdade, a gente já percebe logo que é uma pessoa que está sendo usada pelo mal para destruir a igreja. A igreja não é do bispo, não é do papa, não é do padre. A igreja é de Cristo. Os sacramentos não são nossos. Os sacramentos são os tesouros que Jesus tira do seu alforje para nos dar. Os sacramentos não são nossos. Vocês que casaram, que receberam o sacramento do matrimônio, não é de vocês esse sacramento, é de Cristo. Cristo deu a vocês, para você viver feliz como esposo e como esposa, um ao lado do outro, gerando os filhos, fazendo da sua família um lugar de Deus, lugar de oração, lugar de perdão, de misericórdia, de cuidado. O mundo, meus irmãos, está bem às avessas. Nós não vivemos um momento muito de paz, um momento muito esquisito. Ateísmo, até nas nossas escolas que não tinha isso, hoje já tem aqui e ali notícia de um professor ateu que já começa a tirar a fé das crianças na escola. Nas universidades, desde o iluminismo, que vem crescendo esse ateísmo dentro da universidade, hoje é terrível. Os nossos professores católicos sofrem nas escolas e nas universidades porque eles querem que eles falem contra Deus, contra a igreja. Esse mundo não é o sonho de Deus para você. O sonho de Deus para você, querido crismando, é a salvação da sua alma, é a sua vivência com Jesus, firme, oração, jejum, penitência, vivência do bem, prática da virtude, honestidade, santidade. É isso que Deus quer de nós. Nós não vamos perecer. Vocês continuem firmes na igreja, confessar sempre, missa dominical. Nós não vamos deixar que o demônio roube a nossa alma. Nós não vamos deixar que o ateísmo, que o comunismo, que o feminismo, que o anarquismo, que o fascismo, que todos esses ismos roubem a nossa alma das mãos de Deus. Para isso, nós precisamos contar sempre com o Espírito Santo, porque Ele é que reveste o nosso interior com a coragem da fé, com a coragem do Espírito Santo. Que Nossa Senhora, Mãe de Deus, Mãe de Cristo, esposa do Espírito Santo, interceda por vocês que hoje recebe a crisma, para que vocês não se percam. Não deixe as drogas, o mundo, a crueldade desse mundo, o ateísmo, roubar o dom de Deus no coração de vocês. Sejam felizes com o Espírito Santo, amem a igreja e morram na fé. Prepare todo dia para morrer bem, para morrer na fé e irmos para os céus. Que Deus nos ajude, que um dia todos nós possamos no coração de Deus na eternidade louvá-lo eternamente no amor infinito que Ele tem por nós. Assim seja. Amém.